Fala pessoal, está começando mais um 7 minutos sobre vídeos e dessa vez nós falaremos sobre psicologia das cores. Então, roda a vinheta. Yo, let's do this. Now picture homie rolling. We offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke cause they know I'm talking fluent. Got them under the influence, the truest, talking to them. But if on your ego, bumping them out music, I'm eschewing. I just doing good a day, gonna have to get explicit. Bem pessoal, então o vídeo de hoje é um pouco mais curto e diz muito respeito ao que a gente já vinha comentando, que é sobre a direção de arte na produção de um filme. E hoje nós vamos falar sobre as cores e sua importância. Então bem, para falar das cores, nós temos primeiramente que trazer as analogias que elas podem nos trazer na produção de um vídeo. Como assim? Cores mais quentes, elas trazem um pouco mais de excitação, elas trazem um clima um pouco mais alegre, podem trazer vitalidade, podem trazer irritação, dependendo do contexto. E aí, se a gente for pegando algumas campanhas de marketing, e aí não relacionadas a filmes em si, mas, por exemplo, alguma empresa que quer vender produtos, quer vender coisas para comer, normalmente a cor que se é usada é vermelho e amarelo. Porque psicologicamente falando, são cores que têm a tendência a abrir o apetite. Porque inconscientemente a gente tem essa associação de vermelho e amarelo à fome. E aí, como exemplo, a gente pode pegar diversas marcas. Burger King, McDonald's, Pringles, acho que é Pringles que se fala. Tem inúmeras marcas de comida que se utilizam dessas cores para chamar a atenção dos seus consumidores. E aí, se a gente for passar para questões de filmes, de marcas, por exemplo, a gente vai ter Divertidamente. Divertidamente é um filme infantil, mas que remete muito bem a essa questão das cores. Por exemplo, a amarela é uma cor que traz alegria. E no filme Divertidamente, a alegria, a personagem, ela é amarelo. O que é o raiva, ele é vermelho. Tristeza é azul. Roxo é medo. E o nojinho lá é verde. Então percebo que as cores estão entrelaçadas com o sentimento que aquele filme quer passar. Nós temos também cores frias como o azul, que pode trazer uma sensação de tristeza, de solidão. E aí a gente vê alguns filmes que toda vez que tem uma cena um pouco mais azulada, a gente remete àquela tristeza, àquela melancolia. E se pegarmos algumas coisas, por exemplo, que não remetem diretamente ao filme, mas, por exemplo, uma pintura, que é algo bem mais antigo que um filme. As pinturas, Picasso, por exemplo, tem algumas obras dele em que ele retrata o quadro numa cor azul, para trazer aquela melancolia a um momento de sua vida em que aquela obra ela foi produzida. E é então que nós vamos passar para as conotações que cada cor traz. Então nós vamos ter as cores quentes, nós vamos ter as cores frias e as cores neutras. E dentro dessa gama de cores, nós vamos poder formar um círculo cromático das cores, que é basicamente isso aqui que está aparecendo. É um círculo que é baseado nas cores da refração da luz quando passa por um prisma. E essa cor que forma o círculo cromático, ela foi percebida muito antes dos filmes surgirem. Isaac Newton, por exemplo, quando ele percebeu que a luz branca passava por um prisma e dali saíam as cores que hoje nós associamos e vemos no arco-íris, estão todas presentes aqui, no círculo cromático das cores. E combinações dessas cores podem trazer a um filme, a uma propaganda, a uma marca, todas essas emoções que nós queremos trazer quando nós montamos essa direção de arte. Então, passando de forma breve, o vermelho, por exemplo, é uma cor que traz um pouco da sensualidade, pode trazer irritação, é uma cor intensa que pode ser associada a amor, à guerra. Por outro lado, nós temos outras duas cores parecidas também, nessa mesma tonalidade, que são o laranja e o amarelo. O laranja e o amarelo têm algo em comum que remetem a isso da alegria. O laranja, por exemplo, pode trazer a sensação de alegria, de energia, de criatividade. Por outro lado, o amarelo, ela também traz uma sensação de alegria, mas mais do que isso, ela traz uma sensação de felicidade, de otimismo, e isso a gente percebe no filme Divertidamente. Outra cor também nessa tonalidade em que nós podemos perceber algumas semelhanças é a cor rosa. A cor rosa ela traz uma certa sensualidade, um
um romantismo, mas ela traz também uma ingenuidade, uma sutileza. E por outro lado, nós temos também umas cores um pouco mais frias, como o azul, por exemplo, que remete muito à tranquilidade, à monotonia, à tecnologia. E do outro lado, nós temos o verde, que remete um pouco também à esperança, à saúde, a dinheiro, à liberdade, a um relaxamento. Outras cores também, por exemplo, ainda nessas cores frias, podem trazer sentimentos totalmente opostos a isso, que é o caso do roxo. O roxo é muito associado à bruxaria, à magia, a um pouco ali de mistério, coisas que percebemos novamente no filme Divertidamente, com um personagem que é roxo e que está associado ao medo. Cores como o marrom, por exemplo, ela está associada a outra cor, apesar de não ser uma cor complementar ou uma cor análoga ao verde, mas ela está também associada à natureza, ela está associada à sujeira, a algo um pouco mais rústico. E diferente disso, nós temos o preto, que é uma cor que está associada à elegância, é uma cor que está associada à depressão também, a medo. E nós temos também o branco, que traz um pouco de limpeza, de harmonia, de honestidade. E entre esse preto e esse branco, nós temos ali a última cor, que é a cinza, que remete um pouco à velhice, à humildade, ao respeito. Então são todas cores que trazem consigo uma conotação e que nós podemos utilizar e que é utilizada na produção de um filme. E agora nós vamos para a combinação das cores. E essas combinações das cores, elas são utilizadas na direção de arte para dar ênfase àquele sentimento que aquela imagem quer produzir. Então, nós temos algumas combinações de cores que nós podemos fazer, como por exemplo, as cores complementares, que são cores que são opostas no círculo cromático das cores e que são cores bastante contrastadas. E, novamente, não é algo que o filme produziu, mas é algo um pouco mais antigo e que hoje o filme, o cinema, se apropria disso. Van Gogh, por exemplo, ele utilizava em suas obras essas cores um pouco mais contrastadas. E aí nós temos, por exemplo, nos filmes, o Teal and Orange, que é o azul com laranja. São cores que nós podemos perceber que elas são complementares, são opostas nesse círculo cromático. Nós temos também as cores análogas, que são cores consecutivas. Elas partem de um mesmo princípio, de uma mesma cor primária, por exemplo, e as cores que estão ali ao lado, que se complementam a ela, formam essas cores análogas. E, consequentemente, são cores que vão dar bem menos contraste à cena. Nós temos também as cores triádicas, que são cores que formam um triângulo no círculo cromático das cores, no entanto, elas são equidistantes, ou seja, elas possuem a mesma distância de uma cor à outra. Se a gente for contar lá o número de cores que tem entre a primeira cor e a segunda, é a mesma que tem da segunda e a terceira, e a mesma que tem da terceira para a primeira. Então, nós temos, por exemplo, vermelho, azul e amarelo. São cores que são equidistantes e que formam essas cores triádicas. E por fim, nós temos as cores em quadrado, que são cores que também são equidistantes, ou seja, possuem essa mesma distância entre elas, mas que se complementam. E um exemplo disso nós podemos pegar no filme Joker, onde nós temos algumas cenas em que pontualmente nós vemos combinações complementares, mas também combinações em quadrado, que aí o próprio personagem em si, ele é uma combinação desses elementos. Por exemplo, a roupa do personagem, ela traz o verde com vermelho, amarelo e azul. O azul trazendo um pouco daquela tranquilidade ou algo um pouco mais melancólico à cena. O amarelo trazendo uma certa alegria, uma euforia. O verde, que também pode ser associado à destruição. E o vermelho ao perigo, à guerra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio sobre planos e ângulos. Valeu!